Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD, a Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando agora a nossa sexta aula, que traz como tema Jonatas, um exemplo de lealdade. Textuário. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. 1 Samuel 18, versículo 3. Verdade prática. O cristão deve ser exemplo de lealdade a Deus, a seus familiares e a todos os que estão ao seu redor. Chegamos em mais uma lição, onde nós vamos estudar o caráter de um personagem bíblico conhecido como Jonatas. Vamos estudar como começou toda essa história, quando Deus chamou Samuel para ungir o rei Saul. Portanto, o rei Saul, por diversas vezes, ele, por exemplo, rejeitou aquilo que Deus havia chamado para ser rei de Israel. Ele rejeitou exatamente quando veio Samuel por 3 vezes para ungí-lo e esperava que Saul viesse dar exatamente uma resposta ao que Deus estava interessado que ele fosse o rei de Israel. Portanto, quando nós vemos a primeira unção, quando Samuel derrama o azeite sobre a cabeça de Saul para ser o rei de Israel, não houve nenhuma confirmação por parte de Saul. Não houve um amém. Na segunda vez, quando Samuel agora vai procurar exatamente Saul para lhe dar uma segunda chance, Saul se esconde entre as carruagens, entre os bois, e pergunta onde se está o Saul. Portanto, pela segunda vez, Saul novamente, ele sai de fora do plano de Deus. Na terceira vez, quando Deus lhe dá uma terceira oportunidade para que ele venha matar os amalequitas. E ali nós vemos que, mais uma vez, ele não mata Amaleque. Então, ele desobedece todas as vezes a ordem do Senhor. No caso, quando Samuel determinou que ia se encontrar com ele durante 7 dias, no final dos 7 dias, e Saul esperasse ali que Samuel ia sacrificar a Deus em prol da vida de Saul, ele também não esperou, desobedeceu mais uma vez a Deus, fazendo para si próprio o sacrifício que somente Samuel poderia fazer. Então nós vemos que Deus procurava Saul por 3 vezes para ungí-lo como rei. E Saul, por 3 vezes, se esquivou para não receber esta unção que era para o rei. Portanto, Deus, na sua infinita misericórdia, ele pediu para Samuel ungir o próximo rei. Esse que quisesse receber exatamente a unção de Deus que havia preparado. Unção essa que veio para Davi. Nós entendemos que Davi foi ungido por Deus quando Samuel pegou um chifre cheio de azeite e derramou sobre a cabeça de Davi. E a partir de então, Davi recebe a primeira unção ali, quando Samuel derrama aquele azeite. Mais na frente, Davi vai ser ungido de novo. Mas nós vamos começar essa história mostrando exatamente como foi essa oportunidade de Saul que ele veio rejeitar
este reinado. Todas as vezes quando Samuel procurava Saul, para que Saul fosse rei em Israel, Samuel sempre estava à frente de Saul. Mas pela rejeição da palavra profética de Samuel, Samuel agora desiste de Saul. Ele fica atrás de Saul. Deixa que Saul agora procure viver a sua própria vida. Então Deus queria que a unção real de rei estivesse sobre Saul, mas Saul, nós vemos que ele não quis, mesmo sabendo que Deus queria que ele fosse o rei. Então nós vemos que vai surgir exatamente agora, nessa história, Davi. Davi que foi filho de Jessé, da qual teve 7 irmãos. Aí nós vemos Jessé, filho de Obed, aquela história de Ruth e de Noemi, aquelas terras que foi exatamente doado, exatamente para os seus sucessores, no caso Jessé. Aí nós vemos o seguinte, que Davi foi exatamente o homem amado, tanto de Deus como de Israel. Aí nós vemos que quando Davi está cuidando das ovelhas, lá na casa de seu pai, havia 7 irmãos, numa mesa, vamos, 3 de um lado e 4 do outro. Aí agora precisava Samuel abençoar aquele próximo rei, da qual o Senhor havia dito. E exatamente quem era? Aquele jovem pastor, que estava lá com as ovelhas. Ele que havia aprendido a fabricar uma harpa tirado exatamente de um tronco de uma árvore, aquele tronco oco, a qual ele pegava aquele tronco e fez exatamente com cordas uma harpa para adorar a Deus através dos salmos. E Davi foi exatamente um salmista, da qual nós vemos o Salmo 23, ele dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí nós vemos exatamente a questão de Davi ser chamado para o palácio, para a casa real, tá certo? Então vamos agora mostrar exatamente como isso aconteceu. Então, vejamos, meus amados irmãos. Olha aqui. Nós temos aqui exatamente o palácio, certo? O palácio. Esse palácio, Davi foi chamado exatamente por causa da vitória que ele teve sobre o gigante Golias. Aí nós vemos aqui exatamente que nessa história, Davi vai ser considerado como um amado, porque Davi vai vencer muitas pelejas, muitas batalhas, e nós vemos que quando Davi vencia as batalhas, até as próprias mulheres fazia uma música, um cântico, da qual irritava o próprio Saul. Aí nós vemos que as mulheres diziam que Davi matou 10 milhares, 10.000, mas Saul 1.000 ou 1 milhar. Então nós vemos o seguinte, que essa música perturbou muito Saul. E Saul, com muita inveja, com muita ira, e agora vai perseguir exatamente quem? A Davi. Aí nós vamos ver aqui agora a história que entra nesse assunto, que é exatamente de Jonatas. Jonatas, que é filho de Saul, que agora, pela batalha que havia conquistado Davi diante de Golias,
Aí nós aprendemos que Jonatas percebe o agir sobrenatural de Deus na vida de Davi. E ele se alegra muito e sente de Deus o amor, filia, porque nós temos na Bíblia 3 tipos de amor. O amor do espírito, da alma e do corpo. Então, Davi e Jonatas. Então, nós temos aqui Davi e Jonatas. Então, vamos ver onde é que estava o amor deles. Olha aqui. O amor do Espírito é o amor de Deus. O amor da alma é o amor filia. É o amor de amigo. E aqui é o amor ágape. O amor de Deus, o amor que se entrega em prol do seu semelhante. E aqui nós temos o amor do corpo, que é o amor eros. Então, a Bíblia nunca vai dizer que Jonatas tinha amor eros por Davi, porque a Bíblia, ela nunca fala. Por exemplo, Jonatas conheceu a Davi no sentido de coabitar, porque a palavra conhecer na Bíblia, e José não conheceu a Maria até que o menino nascesse. Tá certo? Então, Adão conheceu a Eva, sua mulher. Então, a palavra conheceu na Bíblia tem uma conotação sexual. Então, em nenhum momento houve isso entre os dois. Então, é um erro afirmar que houve atração entre Jonatas e Davi nesse amor aqui, ó, eros, da onde nós temos a palavra erotismo. Então, não houve exatamente esse amor entre os dois. Aí nós temos aqui na Bíblia falando sobre a alma de Jonatas, que se apegou à alma de Davi. E conforme os 3 tipos de amor, o amor da alma é o amor filia e não eros. É por isso que está errado quem diz que aqueles anjos que as pessoas interpretam mal, lá em Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus interpretando como se fossem anjos que tivessem apetite sexual e veio do céu, tornando-se demônio, e agora coabitando com as filhas dos homens no ato sexual, isso mostra exatamente uma falta de compreensão das Escrituras. Porque o anjo é espírito, certo? O anjo é espírito, não tem corpo, então não tem egos. Então não houve atração física de anjos para com os homens na terra. Então essa tese de que os anjos vieram, conforme diz as testemunhas de Jeová, e coabitaram com as mulheres, é uma tese muito errada e antibíblica. Não tem respaldo nas Escrituras. Porque anjo é espírito, só tem essa parte, é espírito. Mas o homem tem corpo, por isso tem o eros, porque faz parte do corpo. E a filia da alma, e o ágape do espírito. Então, meus irmãos, aí nós vemos exatamente aqui o amor de Jonatas na alma com a alma de Davi, nunca no corpo. Porque senão, como é que Deus estaria no meio dessa amizade? A prova de que Deus estava no meio da amizade é que quando nós colocamos Deus no meio dos nossos amigos, a nossa vida é protegida. E não há nenhum mandamento na Bíblia que venha a negar ou seja, um mandamento que venha a proibir algo que seja contra a vida. Ou seja, todos os mandamentos na Bíblia são favoráveis à própria vida. Nenhum mandamento é contrário à vida. Então, nós vemos que Jonatas amor, que é o amor filia a Davi, por isso que houve uma proteção da parte de Jonatas para com Davi em relação a seu pai, que seu pai queria o matar.
por várias vezes. E Jonatas, pelo seu amor e dedicação e lealdade, tanto a Deus e agora vindo para Davi, ele fez com que Davi fosse salvo de Saul o matar. Jonathan é um tipo do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é quem nos abençoa e que nos protege. É o Espírito Santo que é o nosso amigo, nosso consolador. Se não fosse o Espírito Santo, nós não teríamos proteção, nós não teríamos vida. É por isso que, pelo Espírito, nós podemos ter vida em abundância. Olha, meus amados irmãos, a dificuldade atualmente de se ter amigos, muito difícil. É claro que amigos é uma escolha. Você deve escolher os seus amigos. Isso aqui não é jamais discriminação, mas é uma escolha que nós devemos fazer. Por exemplo, Jesus Cristo. Jesus, ele tinha 5.000 discípulos. Aquele que Pedro ganhou no dia de Pentecoste. A primeira mensagem de Pedro, 3.000. Depois, Pedro pegou a mesma mensagem, mais 2.000. Então, 5.000 discípulos no dia de Pentecoste para Jesus. Aí aqui nós temos o seguinte, de 5.000, olha aí, 500 fizeram parte da ressurreição de Jesus. Ou seja, viva Jesus. Jesus se mostrou vivo a 500 irmãos. De 500 irmãos, nós temos 120 lá no Pentecoste. De 120, nós temos 70 que foram evangelistas, foram enviados para evangelizar. Dos 70, nós temos 12 que eram discípulos, escolhidos a dedo pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. E dos 12, nós temos 11 que é crente. Dos 11, nós temos 3 que são mais achegados. Dos 3, só temos um que é amigo. Então veja, irmãos. Judas foi o que traiu, então não era crente. Dos 11, 3, que é Pedro, Tiago e João. E um que era amigo, é o apóstolo do amor. Então, no meio de 5.000, Jesus tinha um amigo, o apóstolo do amor. Então, quantos são os seus amigos? Já chegou em 5.000 para ter um amigo? Então veja a dificuldade em se ter uma lealdade na amizade. Primeiro, é preciso uma aliança com Deus. Não existe amizade leal sem Deus. Tá certo? Então, se forma uma amizade segura, com base sólida, quando Deus está entre os amigos. É por isso que, se não tiver Deus, não pode ter uma amizade abençoada. Então, quando Deus está entre os nossos amigos, a morte foge de nós. A morte fugia de Davi, porque havia amizade entre Jonatas e Davi. A morte fugia como? Por causa de Jonatas, um amigo leal, porque Deus fez uma aliança nesta amizade. Então, é muito difícil ter um amigo. Ter um amigo só por dizer eu tenho um amigo, sem ter base nesta amizade de que é a aliança do Senhor, que pode fazer com que essa amizade seja uma lealdade e que essa lealdade possa trazer exatamente vida, proteção. Então, vamos ter muita cautela quando nós conseguimos 5.000 amigos. É ali que a gente vai conseguir, no mínimo, um leal. Então, meus amados irmãos, aí nós temos aqui essa grande dificuldade da amizade que pode ser conquistada. Então, nós vamos agora falar sobre Davi e Jonathan. Esta é a aula de hoje.
Nós vamos falar sobre esses dois personagens e a sua amizade e o que aconteceu entre os dois. Então nós vamos aqui. Nós temos exatamente, ó, a primeira unção, depois Davi foi ungido de novo. Aqui, ó, certo? Nós temos a unção de Davi aqui, com o chifre, certo? Depois ungiu Davi de novo aqui, 2 vezes aqui. Ainda tem outra unção para frente. Então nós vemos aqui o seguinte. Daqui para cá, ó, nós temos exatamente o próprio Jonatas dando cobertura a Davi para que houvesse proteção, para que o seu pai não viesse matar. Ele, em certo momento, falou com Davi, falou com seu escudeiro e planejou um plano para guardar Davi da morte, porque Davi estava fugitivo e Saul queria matar. Aí Jonatas queria ter certeza e depois ia dizer Davi realmente se o seu pai queria o matar. Então qual foi a tática de Jonatas? Ele pegou o seu escudeiro sem ele saber e levou até o campo, mas já havia combinado com Davi, combinado essa estratégia. Vejamos. Ó. Vejamos. Aqui nós temos, ó, Jonatas. Certo? Ele envia o seu escudeiro. Escudeiro. Ó. Escudeiro. Escudeiro. E Davi, ele fica aqui na floresta. Certo? Davi fica na floresta e fica vendo. Ó, fica vendo. E a tática era o seguinte. Davi conversou com Jonatas a respeito como estava a casa do seu pai. Certo? Veja, irmãos, isso aqui é muito importante. Ó. Jonatas disse o seguinte. Davi, se meu pai não quiser matar você e eu ver que está em paz lá em casa e você pode vir voltar ao palácio, então vou fazer aqui com você um plano, um pacto. Então ele usou a flecha, olha aqui, irmãos, ó, a flecha. Jonatas disse o seguinte: quando eu soltar a flecha, se a flecha for longe, depois do escudeiro, se a flecha cair longe, certo? Se a flecha cair longe, Davi sabia, se a flecha caísse depois do escudeiro, se caísse aqui, ó, Davi não poderia mais voltar para o palácio. Davi jamais poderia voltar. Por quê? Porque a flecha caindo lá distante, depois do escudeiro que ele havia enviado para pegar as flechas de volta, Jonatas tinha dito o seguinte: é a prova de que meu pai quer matar você. Então você foge. Não fica aqui. Pode fugir. Porque meu pai está disposto a matar você. Então nós vemos o seguinte, irmão. Esse pacto aqui das flechas, o outro era o seguinte: se a flecha, olha aqui, irmãos, ó. Se a flecha caísse aqui, ó, pertinho dele, ó, né? Ele ia jogar a flecha, né? Mas se a flecha caísse aqui, ó, antes do escudeiro, ó, antes, e Davi olhando, ó, é porque está em paz. Então, se a flecha caísse antes do escudeiro, pertinho, ele poderia voltar Davi ao palácio, porque havia paz. Davi agora não seria morto, porque Saul não ia matá-lo. E Jonatas, sabendo da situação, e viu que a coisa não estava boa para Davi. E ele lançou a flecha distante, depois do escudeiro. Quando Davi viu,
Davi começou a chorar amargamente, porque Davi queria voltar para o palácio, mas dessa vez, por causa da flecha distante, Davi sabia que agora seria o último dia que ele ia ver o seu amigo Jonatas. Então, Jonatas envia o seu escudeiro de volta para a casa do rei, para o palácio, e vai se encontrar com Davi. E os dois choram muito. Davi chora mais do que Jonatas. E eles fazem uma aliança, um pacto entre as suas sementes, para que cada um cuide uma da outra. Veja, meus irmãos, que tamanha é essa amizade. E dali, Davi é fugitivo, foge exatamente para a caverna de Adulão, deserto de Zim, e depois ele vai para a escola dos profetas, onde está Samuel, onde ele conta tudo para Samuel, e fica lá, até que, Saul envia 3 tropas de 20 membros, de 20 soldados, mas o Espírito Santo não deixa Davi morrer, porque o mesmo Espírito que está com os profetas, na escola dos profetas, ele pega cada desses grupos que Saul envia e faz com que ele profetize. Nem mesmo Saul, que talvez dissesse assim, vocês não pegaram o cara, vocês não pegaram Davi, vocês são muito mole, deixa eu vou sozinho. E quando Saul vem sozinho, o Espírito Santo toma Saul em profecia. E Saul agora se despe, ou seja, tira suas vestes reais. E a Bíblia diz que passou o dia e a noite, Saul profetizando nu. Por que, irmãos, isso? Porque o Espírito Santo estava mostrando que as vestes não eram dele, as vestes eram de Davi. Davi havia recebido vestes exatamente do filho de Saul, de Jonatas. Por quê? Porque quando Davi chegou lá no palácio, qual eram as vestes de Saul, ou seja, de Davi? As vestes de Davi era aquela que a sua mãe havia sido feita, porque ele era pastor de ovelhas, e Davi havia feito, ou seja, tinha vestes exatamente de pele de ovelha, uma espécie de veste de pastor que cuidava de ovelha. Então, Jonatas, ao ver aquela vestimenta lá do pastorio, onde ele estava cuidando das ovelhas, Jonatas viu que é inapropriada para usar dentro do palácio. E foi então que Jonatas tira as suas vestes e faz ali a sua doação para o seu amigo Davi. Aí nós vemos exatamente, irmãos, que quando Saul vai atrás de Davi, primeiro ele procura quem? Samuel. E depois diz, e Davi? Ou seja, ele procura onde está Samuel e Davi. É assim que o inimigo faz. Sempre pede permissão ao líder, para depois fazer o mal ao liderado. Não foi o que Satanás fez, pedindo a Deus o líder, para que siga andasse com Pedro? Então, ele pede permissão para matar, roubar e destruir. Veja que quando nós temos a liderança, quando nós somos liderados, nós temos uma cobertura espiritual. Satanás primeiro vai na liderança, depois é que ele vai nos atacar. Mas por causa da proteção, conforme diz o Salmo 91, que a nossa proteção vem de Deus, o nosso líder, o nosso cabeça. E diz a Bíblia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então veja, meus irmãos, o choro de Davi e a sua despedida, e nunca mais
eles vão se ver. Jonatas morre numa guerra com seu pai Saul. E Jonathan agora só espera ver Davi na glória celestial. Somente lá eles vão se ver novamente. Glória a Deus. Meus amados irmãos, agora Davi, a única solução para ele, fugir. Pronto. Então, Davi agora vai fugir. Aí nós temos aqui os estágios da vida de Davi. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, no primeiro aqui, meus irmãos, ó, nós vemos que Davi, ele trabalhou como escudeiro, certo? E pajem de armas. Aonde? Na casa do rei, lá no palácio, antes de Davi ser rei. Então, antes de Davi ser rei, ele trabalhou como escudeiro, como pajem de armas. Ele já era pastor de ovelhas, ele também levava marmita para os seus irmãos, para o chefe do exército de Israel. Então, era músico. Então, essa não era exatamente os trabalhos, a vocação que ele tinha naquele tempo. Então, nós vemos o seguinte, irmão. Depois daqui, certo? Ele volta aqui, ó. Ele volta antes para o segundo tempo, né? São 4 tempos, né? Então, esses 4 tempos aqui, nós vemos o seguinte. Ele volta para cuidar das ovelhas. Diz para Saul que vai cuidar das ovelhas, certo? Vai cuidar das ovelhas. Aí nós vemos o seguinte. Bem aqui, ó, já para entrar na segunda parte, nós temos a luta. A luta com Golias. Ok? A luta com Golias. Por quê? Porque depois de Golias, né, ele volta novamente para o palácio, né? Palácio. E aqui ele começa a tocar a harpa. Né? Saul é atormentado pelo espírito demoníaco. Ele começa a tocar a harpa. Então, a harpa, ok? Aquela harpazinha que ele fez lá. Ele fez aquela harpazinha. Aí nós vemos o seguinte, irmão. Veja aqui, irmãos, ó. A questão do trabalho que ele teve com Saul. Davi era pajem de armas, escudeiro de Saul. Aí nós vemos que era especialista Davi em distância. Quando Saul pediu uma flecha, e as flechas eram colocadas nelas chumbo, eram cinco tipos de chumbo, ou seja, cada um pesando mais do que o outro, porque dependia muito do esforço do braço do arqueiro, tá certo? Daquele guerreiro que ia lançar a flecha. E quando eles lançavam a flecha, Davi tinha exatamente ali para o rei Saul, fosse matar um tigre, um leão. Então, dependendo da distância, Saul pedia a flecha certa. E às vezes precisava nem pedir, porque Davi já conhecia a flecha por causa do peso, do chumbo que tinha nela. Então nós vemos que eram 5 tipos de peso: 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg. Era utilizado nas flechas. Aí nós temos o seguinte. Quando Davi vai exatamente derribar o gigante Golias, ele não tinha chumbo, não tinha flecha, ele só tinha uma funda. E ele foi aonde? Foi lá no ribeiro, pegou 5 pedras. E as 5 pedras, cada qual tinha um tamanho diferente. Então, se ele ia enfrentar o gigante Golias, ele calculou a distância de várias formas, ou seja, 5 tipos de distância. Porque cada distância tinha uma pedra. Se
nós vamos atingir algo, vamos dizer, o Golias. E se eu levar uma pedra pequena, uma pedra maior, outra média, uma enorme, então, dependendo da distância que o Golias tiver, eu vou utilizar a pedra correta. E foi assim que ele fez. Quando Golias foi se aproximando, naquele momento, ele cheio do Espírito Santo, por quê? Porque nós vemos que o Espírito Santo, depois que ungiu a Jesus, ou seja, ungiu a Davi, quando Samuel derramou aquele chifre cheio de azeite em sua cabeça, ele foi exatamente, o Espírito Santo tomou Davi. E ali, exatamente, quando Davi pega aquela pedra, entre as 5, exatamente, que vai derrubar o gigante, aquela pedra era ideal, era certa, a correta, que ia derrubar o gigante. Então veja, meus irmãos, que Davi escolheu 5 pedras, cada uma diferente da outra. E ele pegou a pedra correta para derribar o gigante. E o gigante, nós vemos o seguinte, olha aqui o gigante. O gigante, capacete, né? Aí nós temos aqui, capacete, a couraça. Aí nós temos aqui os pés dele aqui, né? Então vamos aqui. Olha aqui, Nos pés tinha uns elementos que cortavam. Isso aqui cortava. Atrás dos pés tinha alguma coisa que cortava. Aí ele tinha uma lança que pesava exatamente 45 quilos. Essa lança aqui. Ou essa espada, melhor dizendo, né? 45 quilos. E aqui nós temos aqui, o capacete blindado, né? Ele ia lutar com quem? Com Davi. Ele ia lutar com Davi. E ele levou quem? O escudeiro. O escudeiro aqui, levou o escudeiro para pegar Davi aqui. Do tamanho de Davi, o escudeiro. O gigante. Aí então, olha a covardia, envia o escudeiro para Davi cansar aqui, cansar, certo? Para depois pegar a moleza aqui, Davi cansado aqui, aí o gigante já pegava a carona aqui, porque o escudeiro ia cansar Davi. Então veja, meus irmãos, aqui, ele com um capacete apropriado para a guerra, usa exclusivamente do gigante Golias. Olha aí, esse gigante Golias. Aí tinha essa espada afiada aqui, afiada. Um lenço aqui, se colocasse um lenço aqui, jogando aqui, o lenço partia no meio. 45 quilos aqui, na verdade era 49 quilos. Quase o peso de um saco de cimento, essa espada. Golias pegava ela, 49 quilos. E tinha uma couraça. Essa couraça aqui, couraça. Couraça. E tinha ainda um escudo. Escudo. Então, um gigante desse lutar com quem? Com Davi, é o tamanhozinho pequeno, jovem. E ainda envia o escudeiro ainda, para atrapalhar ainda. Veja, meus irmãos, o que foi que Davi fez? Preste atenção aqui, a parte mais importante da aula é agora. Davi com a sua fundinha, a funda, né? Pegou a pedrazinha certa, Ele não lançou aqui, Ele lançou pra cá, Olha aí. Olha pra onde foi a pedra. Tá entendendo aí? O que é isso, irmãos? É porque a nossa luta não é contra o escudeiro, a carne. O escudeiro é a carne humana. Ou seja, a luta não é carne contra carne. A luta é contra principado, dominação, potestade. Então a luta é contra demônios, é contra Satanás. Se o vizinho, o nosso irmão, a esposa, o esposo,
está sendo usado pelos demônios, então a nossa luta é contra os demônios. Não é contra a esposa, não é contra o vizinho, não é contra o nosso irmão. A luta não é contra a carne. Então por isso que Davi, não lutou contra a carne. Ele lutou contra os demônios, contra Golias. E ele derribou Golias no chão. Tá certo? Cortou-lhe a cabeça com a própria espada dele. E venceu exatamente o gigante. Então vocês podem observar o seguinte, irmãos, que muitas pessoas têm exatamente o que Golias tem. Muita inteligência, muita força, tem muito conhecimento, muito estudo, muita força mesmo. Mas o problema aqui de Golias é porque ele estava do lado errado. Quantas pessoas hoje se diz pastores, obreiros, curso de bacharel, conhecimento profundo, PhD, mestrado, mas estão do lado errado. Com isso, que lado errado é esse? O lado de Satanás, dos demônios, dos principados, o lado que é contra a lei de Deus, do lado errado. Davi estava do lado certo, do lado de Deus. E quem está do lado de Deus, o inimigo vai ter que cair. Simples assim. Não há como o inimigo ficar de pé. O inimigo tem que cair, porque o inimigo está do lado errado. Então, louve a Deus, porque você está do lado certo. E todos os teus inimigos serão derrotados, porque eles não podem sobressair no poder de Deus. Então, meus amados irmãos, nós vejamos o seguinte: essa grande luta, essa precisão de Davi, nessa distância, foi aqui que todo Israel viu, se maravilhou, aonde iniciou também a amizade de Jonatas com Davi. E nós vemos exatamente que Davi mostrou, por essa vitória, ser o sucessor de Saul. Então, meus amados irmãos, nós vamos concluir esta lição com a nossa conclusão, que diz assim: em meio a um grande desafio contra o povo de Israel, levantou o jovem Davi para derrotar o gigante filisteu. Assistindo à extraordinária vitória, Jonatas sentiu profunda admiração pelo jovem pastor de Belém e compreendeu que ele seria escolhido por Deus. Em lugar de inveja de Jonatas, ou ciúme de Jonatas, Jonatas foi o maior e mais leal amigo de Davi. Então, meus irmãos, concluímos esta lição dizendo que tudo isso por causa da unção que estava em Davi. É a unção que faz a diferença. É a unção de Deus que traz a proteção de vida, que traz um amigo, que traz o reinado. É a unção de Deus que faz a diferença. Foi por isso que Deus não teve interesse que Davi fosse amigo de Saul. Deus não teve interesse. E Deus permitia que um espírito maligno se apossasse de Saul. E uma vez por outra, quando Davi dedilhava aquela harpa, Saul deixava de ser atormentado. Mas nem sempre. Havia momentos que a harpa não dava jeito. E agora, Saul, querendo matar Davi, o único meio foi a fuga, fugir. Então, meus irmãos, encerramos essa aula. Desejamos a você um bom conteúdo, uma boa aula aí no seu próximo domingo. Deus venha abençoar a sua vida extraordinariamente.
Meus irmãos, que Deus abençoe. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.